Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre a estrutura química dos carboidratos, né? Uma aulinha básica para a gente entender como é que funciona, como é que é essa estrutura química dos carboidratos. Vamos lá, preste bem atenção. Bem, os carboidratos, elas são as biomoléculas mais abundantes da face da Terra, sem dúvida nenhuma a biomolécula mais importante. Elas são obtidas através da fotossíntese das plantas, né? As plantas, aquele processo que vocês estudaram lá no segundo grau, ou no primeiro grau, aliás, onde as plantas pegam a energia solar, a água e convertem em celulose. A celulose não é digerível pelos seres humanos, mas é um importante carboidrato que vai dar a estrutura das plantas, as partes mais rígidas de proteção das plantas. Essa celulose sofre uma biossíntese dentro das plantas e é convertida em outros carboidratos que vão vir a ser muito importantes para os seres humanos, para os animais em geral. Alguns autores aí citam aí uma estimativa em torno de 100 bilhões de toneladas de carboidratos sendo produzidos anualmente no mundo, né? Isso aí vocês podem verificar no Leninger, né? A Bíblia da Bioquímica. Dê uma olhadinha lá nesse livro, é muito legal. A principal molécula fornecedora de energia, né? Em outras aulas a gente vai falar sobre o metabolismo e aí a gente vai ver que o nosso corpo lança mão rapidamente do carboidrato circulante, da glicose circulante para obter energia. Os carboidratos não têm só a função energética, eles podem ser também elementos estruturais. Os carboidratos também podem estar presentes como moléculas que vão formar estruturas de proteção, no caso, por exemplo, das paredes celulares, nas bactérias e vegetais. Podem estar presentes em substâncias como o líquido sinovial, como lubrificante das articulações esqueléticas dos animais. Podem ser estruturas presentes nas membranas, estruturas de reconhecimento e coesão celular, assim como sinalização celular, né? Os carboidratos eles estão presentes na estrutura do glicocálix e muitas vezes atuam como sinalizadores, quer dizer, entre as células. Basicamente, se nós analisarmos a estrutura dos carboidratos, nós temos dois tipos. Carboidratos que apresentam na sua estrutura simples um grupo aldeído e carboidratos que apresentam na sua estrutura um grupo cetona. Os que apresentam um grupo aldeído, quimicamente nós podemos classificá-los como polidroxaldeído. Então aqui nós temos um exemplo bem simples. A glicose e um carboidrato mais simples ainda, o gliceraldeído 3-fosfato. Como podemos ver, em ambos as estruturas químicas, a gente tem a presença de um grupo aldeído. E se vocês puderem observar melhor ainda, o carbono 1 é justamente o carbono do grupo aldeído. Então, a gente conta, no caso da glicose, são 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, a partir do carbono que está no grupo aldeído. Mesma coisa no gliceraldeído, só que só tem 3 carbonos, né? Nessa figura está mostrando aí os centros quirais, os carbonos quirais. Mais adiante, em outra aula, a gente vai falar melhor, vai aprofundar um pouco e falar mais sobre esses carbonos quirais, que são importantes no estudo da isomeria dessas biomoléculas. E aqui temos a estrutura de uma polidroxcetona, né? Ao invés de um grupo aldeído, temos uma cetona. Aqui, lado a lado, temos uma cetose e uma aldose. Então, os polidroxaldeídos podem ser chamados de aldoses. Ose, esse sufixo ose, denomina justamente os carboidratos. Ou cetose, no caso aqui uma frutose, com o grupo cetona. Está aqui, ó, grupo cetona. Maravilha. 2 cetose, a glicose é uma aldose. A gente pode classificar também os carboidratos de acordo com o tamanho dessas moléculas. Os carboidratos podem ser polímeros, macromoléculas enormes. E podem ser moléculas simples, um monômero. Como a gente já estudou na aula de introdução à bioquímica, os carboidratos, as biomoléculas, elas podem formar polímeros ou serem moléculas menores, monômeros.
No caso do lipídio, eles não formam monômeros, é uma exceção à regra. Mas os carboidratos, eles formam polímeros. Então, a gente pode classificá-los como monômeros ou macromoléculas poliméricas. A glicose é uma molécula simples, é um monossacarídeo. É um açúcar indivisível, né? Esses açúcares simples, eles vão ser uma única unidade de polihidroxialdeído ou cetona. Aqui, a glicose, monômero, né? Como vocês podem ver, podemos representar a molécula da glicose na sua forma linear ou na sua forma cíclica. A forma cíclica, vamos dizer assim, entre aspas, é uma forma mais realista. Em meio aquoso, ocorre realmente a ciclização desses carboidratos e a forma linear é uma forma mais didática. Nos livros mostram para a gente entender melhor a sua estrutura. Então está aqui uma forma cíclica. Em meio aquoso, essas moléculas ciclizam. Os monossacarídeos, eles podem ter uma certa variedade com relação ao número de carbonos. Então, quando se tem 3 carbonos, é uma triose. Quando se tem 4 carbonos, é uma tetrose. 5, uma pentose. 6, uma hexose. 7, uma heptose. Quer dizer, bem simples isso. Você conta o número de carbonos e aí classifica aquele carboidrato pelo número de carbonos. Aqui temos uma lista onde temos as pentoses mais importantes do ponto de vista biológico para os animais e as hexoses. As pentoses e hexoses são os açúcares mais importantes do ponto de vista nutricional, do ponto de vista bioquímico, biológico. As pentoses mais importantes são a ribose, a arabinose e a xilose, e as hexoses mais importantes são a glicose, galactose, mannose e frutose. Os disacarídeos já são moléculas onde 2 monossacarídeos se unem através de uma ligação O-glicosídica, como a gente pode ver aqui nessa estrutura. Isso aqui é uma sacarose. Sacarose é um açúcar que está presente em muitos alimentos, inclusive nos xaropes, nas farmácias, né? Até nos xaropes caseiros. É um açúcar que pode ser quebrado, né? No processo de digestão ele vai ser quebrado. Tem uma enzima chamada sacarase que vai fazer a quebra desse açúcar. E a sacarose nada mais é do que um monômero de glicose ligado ao monômero de frutose por uma ligação O-glicosídica. O oligosacarídeo é uma molécula com 3 ou mais unidades de monossacarídeos. Tá? E os oligosacarídeos, do ponto de vista biológico, a gente pode citar, por exemplo, a presença no glicocálix. Quer dizer, eles podem formar glicoconjugados, quer dizer, se ligar a outras moléculas, por exemplo, as proteínas, e aí vai formar as glicoproteínas, que é o que acontece na estrutura do glicocálix nas nossas células. Então, uma glicoproteína nada mais é do que um monossacarídeo simples ligado a uma proteína, né? Os monossacarídeos podem ser aldeídos e cetonas, como eu já falei para vocês, né? E esses monossacarídeos, eles vão variar com relação ao número de carbonos, né? E esses carbonos, eles podem formar centros. Esses centros são chamados de centros quirais. O estudo do carbono quiral nas moléculas dos carboidratos é muito importante para a gente entender a nomenclatura e como essas moléculas se comportam. Uma simples mudança na posição da hidroxila, né, do ponto de vista espacial, o estudo desse aí se chama isomeria, já muda tudo do ponto de vista de absorção e de importância biológica para uma molécula. Então, o carbono quiral, como dá para se ver aqui na figura, é um carbono onde que forma um centro e que se você pegar essa molécula e colocar na frente do espelho, você vai ver uma inversão na posição dessa hidroxila, isto é, vai se formar uma imagem especular. Bem, mas eu não quero adiantar a nossa próxima aula. Nas nossas próximas aulas vamos falar mais sobre os centros quirais, sobre o carbono quiral, para entendermos melhor e aprofundarmos melhor o estudo da estrutura desses carboidratos. Gente, eu não quero me alongar por hoje, então por hoje é só. Um grande abraço, tchau!